Damian Wayne, o filho do Batman, o herdeiro de Ra's al Ghul. O personagem é relativamente novo no universo do Batman, mas já criou muito impacto nele. Alguns odeiam ele por ser marrento demais, já outros amam esse jeitinho convencido dele. E hoje vamos fazer mais uma vez aquele tipo especial de vídeo, que é uma retrospectiva, do personagem, de um personagem famoso da DC. Vamos mostrar a história do Robin Damian Wayne através dos anos, com suas principais aparições em HQs e nas diversas mídias. Bora ver então os auges e quedas do Robin Damian Wayne. O personagem é o atual Robin e foi criado por Grant Morrison e Andy Kubert em 2006. Ele é filho do Bruce Wayne com a Talia al Ghul, ou seja, ele é o potencial herdeiro do manto do Batman e das empresas Wayne, como da Liga dos Assassinos. Desde cedo, ele foi criado pela Talia e a Liga dos Assassinos. Ele foi educado nas mais diversas artes, inclusive no combate, e tudo isso antes da sua adolescência. Só que essa ideia da Talia e do Bruce terem tido um filho já tinha sido usada bem antes, da criação do Damian. Em 1995, teve um tal de Talent Wayne, que era filho dos dois e ia contra os planos do seu avô Ra's al Ghul. No universo do Reino do Amanhã, também fomos apresentados a um filho desse casal. Mas eis que em 2006, o Grant Morrison, que era o escritor atual do Batman, revisitou os acontecimentos da HQ Batman Filho do Demônio, que é lá de 1987. E assim, ele revisitou com profundas alterações dessa história. Porque é nessa HQ lá dos anos 80 que o Batman e a Talia realmente ficam mais íntimos, se é que vocês me entendem. E nesse contexto, a relação deles é consensual e o Bruce sabe da gravidez da Talia, mas ela mente para ele e depois entrega o bebê para adoção. Contudo, o Grant Morrison revela depois, em Batman 656, que a Talia drogou o Bruce naquela noite de prazer com ele para conceber uma criança como parte de um experimento. Esse bebê viria a ser o Damian, e o Bruce nunca soube que ela estava grávida e não tinha conhecimento do Damian até anos depois. Isso foi uma confusão danada desse roteirista. Ele até nem tinha lido direito a HQ lá do Filho do Demônio. Enfim, chegamos no arco Batman e Filho, onde o Damian apareceu pro Batman e pra gente pela primeira vez. A origem do Damian era desconhecida então do Batman. A Talia revela que o seu filho foi geneticamente aperfeiçoado e cresceu em um útero artificial para ser o guerreiro perfeito. E chega o momento que a Talia revela a existência do Damian pro Bruce e o deixa sob sua custódia. E muito mais para atrapalhar o trabalho do Batman mesmo. E nessa primeira aparição dele, ele é mimado, precoce e violento. E isso tudo faz muito sentido pela criação dele. Ele é realmente uma criança problemática e ele já chega comprando briga com todos os outros Robins. Ele bate no Tim Drake, bate também no Jason Todd. E até dá pra dizer que ele meio que começou em queda, porque como ele tem essas atitudes e o pessoal já, não comprou muito essa ideia dele ser tão birrento no começo, ele talvez não começou tão no auge assim. Ele até corta a cabeça de um vilão em uma de suas primeiras noites de combate ao crime. Embora errado, o Damian parece genuinamente querer ajudar o Bruce contra o crime, pois ele é o seu filho e deseja sua aprovação. O treinamento que ele recebeu da Liga dificulta muito esse relacionamento do Bruce com o Damian, mas a princípio, nessa primeira saga, eles conseguem trabalhar juntos. Mas como nós dissemos, o Damian é neto do Ra's al Ghul, e isso certamente traz problemas. E no ano seguinte, 2007, rolou o arco, a saga Ressurreição de Ra's al Ghul, onde nós tivemos um ex-servo do Ra's al Ghul querendo usar o corpo, do Damian, por ele, ter a coisa genética lá do Ra's al Ghul, pra abrigar a alma do Ra's al Ghul, que nesse momento ele estava morto aí nas HQs. A Talia avisa o seu filho desse plano e o salva dele. O Ra's ainda é capaz de retornar, mas como um cadáver morto-vivo em decomposição. E ele ainda tá precisando do Damian para voltar à sua forma. Tem até um momento em que o Damian briga com o Tim e com o Dick por não acreditarem nele, mas depois os dois se unem no final da história para derrotar o Ra's al Ghul. O vilão captura os dois e diz ao Batman que usará um deles para ser o seu corpo. O Batman até chega a se oferecer, mas o Ra's quer um corpinho mais novo. E aqui sem trocadilhos, era isso mesmo. O Batman oferece uma terceira alternativa, que é uma outra fonte de imortalidade que contém as mesmas qualidades de um poço de Lázaro. E no fim o Ra's al Ghul acaba ganhando um novo corpo, mas por sorte do Damian não foi com o corpo dele. E nessa saga o Damian passou a confiar um pouco mais aí na Bat-família. Nesse ano também tivemos a HQ do Batman 666,
onde nós vimos uma versão adulta do Damian como Batman, em uma Gotham pós-apocalíptica. Não é algo canônico, mas foi um universo que o público adorou. O Damian assume o manto depois que ele foi incapaz de salvar o Batman de ser morto. Aqui, o Damian literalmente faz um acordo cultinhoso. Ele vendeu a sua alma em troca da imortalidade e habilidades de cura para poder proteger Gotham. Ah, e ele tem um gatinho também de estimação chamado Alfred. E para finalizar esse ano também rolaram dois grandes arcos que o Damian teve participação: o Batman Descanse em Paz e a Batalha pelo Capuz. Nessa primeira saga, tem um encontro impactante do Damian contra o Coringa, mas perder o Bruce aqui deixa o Damian num estado ainda mais birrento e agressivo. Contudo, com o passar da saga da Batalha pelo Capuz, ele auxilia a Bat-família contra o Jason Todd, que virou um Batman que sai matando geral. No finalzinho, o Dick opta por se tornar um novo Batman e escolhe o Damian como sendo o seu Robin. É importante notar que ao longo dessas duas sagas, o Damian foi se aproximando mais do Dick e criando um laço com ele. Mas ainda dá pra dizer que ainda nos quadrinhos, né, mesmo com essas duas sagas e o Damian participando, ele ainda não atingiu determinado auge ali. Mas ele conseguiu captar bastante a atenção do público e atingiu seu auge quando veio o arco Batman Renascido dentro da revista Batman e Robin em 2009. Isso porque aqui nós tivemos uma nova dupla dinâmica com o Dick como Batman e o Damian como Robin. E tiveram várias histórias legais dentro dessa fase. Para muitos, é o melhor momento até do Damian nas HQs. A interação dessa dupla é boa demais, com o Damian, a princípio, não tendo respeito pelo Dick como Batman e ele tendo que merecer isso. E são através dessas aventuras deles que essa amizade e interação vão melhorando. Eles têm lutas épicas contra o Professor Porco, Máscara Negra e novamente com o Capuz Vermelho. Sim, o Jason volta para Gotham e até com uma nova assistente para fazer frente a essa nova dupla dinâmica. Esse confronto entre as equipes é outro arco primoroso dessa revista. Esse então pode ser considerado um dos auges aí do Damian. E em 2011 aconteceu algo pro personagem que na verdade seria importante mais pra frente, que foi quando o Damian entrou pela primeira vez na equipe dos Jovens Titãs. O Damian se junta à equipe quando o Dick conclui que a equipe precisa de um Robin, enquanto ele também sente que o Damian se beneficiaria da amizade com outros heróis. O Grayson acha que o garoto precisa aprender a confiar nos outros. Ele chega a fazer uma amizade mais forte com a Devastadora, a filha do Exterminador. Só que ele não fica muito tempo no grupo e acaba deixando ele quando Tim Drake, o Robin Vermelho, retorna. E no ano seguinte rolou a reformulação, né, dos Novos 52 da DC, onde todas as revistas foram rebootadas. E quando a gente achou que tinha tido, digamos, a melhor HQ do Damian, né, até o momento, que foi aquela do Batman Renascido, veio uma forte concorrente aí então em 2012, que de novo foi dentro aí da revista do Batman e Robin, mas dessa vez com uma nova equipe criativa, que foi com o roteirista Peter Tomasi e o artista Patrick Gleason, que fizeram uma fase aí genial com Damian. Seguindo o arco do Flashpoint, o Bruce Wayne volta como o único Batman então em 2011 no relançamento dessa fase. O Damian ainda atua como Robin, agora como parceiro do seu pai. E nessas aventuras, o Bruce tenta ensinar ao Damian os seus mesmos valores que ele tem, e finalmente assume seu papel de pai. No entanto, apesar das tentativas do Bruce de construir um relacionamento com seu filho, o Damian permanece distante do seu pai, o que preocupa o Alfred. E são essas histórias mostrando o relacionamento do Bruce com o Damian que são geniais nessa fase. Ainda mais quando esse relacionamento é testado, quando surge um vilão chamado Nobody. E parece que o Damian vai se unir a ele e começar a voltar a matar criminosos. Embora o Damian acabe matando aí no final esse vilão na frente do Batman, eles são capazes de superar esse incidente e aí começam a confiar mais um no outro. Nessa mesma época também é mostrado que a Talia al Ghul, vendo que perdeu o Damian lá pro Bruce e pra Bat-família, ela começa a fazer experimentos e fazer clones do Damian. Isso seria um link para, digamos, um auge do personagem, que foi quando, né, ele morreu nas HQs. E foi um grande acontecimento nos quadrinhos que gerou muita atenção. Ele morreu no finalzinho da saga Corporação Batman em 2013. O Damian é morto lutando contra um inimigo brutal, o Herege, que na verdade é um clone adulto do Damian, feito pela Talia al Ghul. O Robin consegue salvar um monte de gente e morre como um herói. E aí se inicia também uma fase muito boa, né, dessa revista do Batman e Robin, que é o Bruce tendo que lidar com esse incidente. O Batman não está disposto a aceitar que o seu filho morreu, e ele começa a buscar os mais
variados meios para tentar ressuscitar ele. E aí se começou então uma saga que era a ressurreição do Damian Wayne. A trama dessa ressurreição é meio maluca e envolve um general do Darkseid pegando uma urna onde está o corpo morto do Damian e levando para Apocalipse. E para isso, o Batman acaba usando então a famosa armadura Hellbat, projetada pelo próprio Batman e a Liga da Justiça, para enfrentar ameaças em grande escala. E assim, o Batman sozinho vai até Apocalipse e peita o Darkseid em pessoa para recuperar o corpo do Damian. Sendo também que essa armadura consumia a energia vital do Bruce. O mais marcante é depois a página do Bruce abraçando o Damian depois que o garoto volta à vida. Tem até um momento engraçado nessa ressurreição do Damian, que em algumas edições depois o Damian vê que ele voltou com poderes tipo a lá Superman, mas isso acaba acabando com o tempo. E nessa época algo impactante aconteceu para o personagem, e eu botaria claro como auge para ele, que é a presença dele em várias animações, filmes de animação da DC a partir de 2014. Ele apareceu nesses filmes da continuidade dos Novos 52, como ficou conhecido. Ele marcou presença principalmente nos filmes Filho do Batman, Batman vs Robin, Batman Sangue Ruim. Nesses filmes, eles adaptam livremente várias partes desses arcos que nós já comentamos anteriormente, mas não na mesma qualidade na nossa opinião. Mas querendo ou não, o Damian caiu mais no gosto do público com essa presença nas animações. Fica também o destaque para o Damian no filme da Liga da Justiça vs Jovens Titãs, onde ele entra para a equipe e vemos ele ter um laço mais afetivo com a Ravena. E também a animação Batman vs Tartarugas Ninja, onde ele briga com as tartarugas e faz uma amizade muito legal e inusitada com o Rafael. E além da estreia nas animações, o Damian marcou presença também nos games, que foi no universo do Injustice, o famoso universo dos games Injustice, e começou lá em 2013. Ele é um personagem jogável nesses jogos, e aqui o Robin está mais crescido, e nesse universo alternativo governado pelo regime do Superman, o Damian se une a ele e trai o seu pai. Ele tem uma história expandida também nos quadrinhos, e é aqui que ele tem um fatídico momento em que o Damian mata acidentalmente o Asa Noturna. E depois ele até chega a assumir esse manto. O Damian também apareceria, mas sem muitas cenas, na animação que adaptou o game do Injustice, que saiu agora em 2021. E o Robin Damian Wayne também estava tão nas alturas nessa época aí, que ele ganhou um quadrinho solo só pra ele, que é o quadrinho chamado Robin Filho do Batman, que eu recomendo demais aí para vocês lerem, e onde o Damian também ganhou o seu lindo pet, que é o Golias, que é esse demônio morcego gigante bonitinho aqui. Após os eventos do Batman Fim de Jogo, que resultou no desaparecimento do Bruce, o Damian, como Robin, parte uma jornada global para forjar o seu próprio destino, e também reparar vários erros que ele fez no passado quando atuava com a Liga. Essa HQ tem uma arte belíssima e ela explora nessa jornada vários lados do Damian. E na nova fase então do renascimento da DC em 2016, o Damian teve protagonismo em duas HQs que foram muito elogiadas, a dos Jovens Titãs e as Aventuras dos Super Filhos. Na equipe dos Titãs, o Robin a divide junto com a Estelar, Ravena, Mutano e Kid Flash. Tiveram histórias excelentes aqui e novamente temos o Damian tentando se enturmar com outros companheiros de equipe. Mas o destaque fica na HQ mesmo dos Super Filhos, onde a amizade do Damian com o filho do Superman, o Jonathan, se forma. E ela se tornaria uma parte importante para o personagem, sendo o John o seu principal amigo e parceiro. Novamente escrita aí pelo Peter Tomasi, essa HQ é elogiadíssima e a interação desses dois é sensacional. É muito parecida com a dos seus pais, mas tem um tom mais leve, e essa é a grande diferença dessa HQ. E ainda nos quadrinhos, mas agora na revista do Batman, teve um momento muito marcante que aconteceu e que envolveu o Damian, que é a morte do Alfred durante o arco Cidade do Bane em 2019. Mas é a morte do Alfred, Marcelo. O que tem a ver com Damian? Bem, isso porque o Alfred é morto pelo Bane na frente do pobre Robin. E isso vai marcar bastante o personagem nas futuras histórias. Isso porque o garoto era muito ligado ao Alfred, e perdê-lo dessa forma traumática é muito duro para ele. O Damian, depois desse arco, perde a cabeça e acha que seu pai falhou em defender a cidade. Ele começa a voltar à sua velha forma e toma atitudes mais drásticas,
e por isso ele é expulso dos Jovens Titãs pelo próprio Batman. Com isso, Damian vai embora de Gotham e declara não ser mais o Robin. Contudo, mais um auge que acabou acontecendo aí pro personagem e que ele foi muito falado foi na derradeira animação, né, do Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, que foi lançado em 2020 e muita gente comentou, né, o papel do Damian aí nessa história. Primeiro que aqui ele tem uma morte impactante, quase no final do filme, e que é essencial para trazer o Batman de volta, que estava sendo controlado pelo Darkseid. É uma cena muito tocante. E o outro detalhe é que nessa animação temos a confirmação do romance dele com a Ravena. E chega até a ser estranho ver o Damian tendo um lado aí mais sentimental. E nas séries de animação, o Damian só vem aparecendo pontualmente, sem, digamos, um papel recorrente nelas. Mas podemos citar dois grandes momentos que ele participou nessas séries e que foram bem marcantes. A primeira é um episódio do desenho do Batman Bravos e Destemidos, onde vemos um futuro hipotético e o Damian é aqui filho do Bruce e da Selina Kyle. Ele primeiro aparece como o Robin, do Batman Dick Grayson, e depois ele assume o manto como Batman. E a segunda é do Damian no desenho da Arlequina, onde ele tem ótimos momentos de alívio cômico. Ele é o Robin nesse universo, e tenta desesperadamente ser levado a sério, o que rende vários momentos engraçados. Ah, e também dá pra citar também o Damian Wayne bebê que tá aparecendo aí nos últimos episódios do Justiça Jovem. Quem sabe ele pode ter um papel maior no futuro aí nessa série. Por fim, um outro auge aí que aconteceu pro personagem, que ele tem destaque em participado do universo de zumbis aí da DC, o Deceased. Aqui ele vira o sucessor do Batman. Na primeira HQ de Deceased, ele consegue escapar do planeta que é dominado pelo vírus zumbi. E depois, na continuação, ele vira o Batman de fato. E lembrando que brevemente ele teve como Robin a Stephanie Brown, mas ela não durou muito com ele. Mas bem, chegando já agora no fim, né? Como que tá atualmente então o nosso querido Robin Damian Wayne? Bem, ele ganhou mais uma revista própria em 2021, onde ele tá peregrinando aí pelo mundo e querendo se conhecer mais, enquanto também acaba entrando num torneio mortal. Teve também a revelação de uma animação chamada Merry Little Batman, que se passaria no Natal, mas não tivemos muitas informações, só que o Damian é o principal. E por último, quase tivemos a primeira encarnação live action do Damian naquele seriado do Batman Wayne Family Adventures, no ano passado. Só que infelizmente esse projeto que parecia ser oficial, ele do nada acabou sendo cancelado e ninguém mais falou dele. O que é uma pena porque realmente, né, tinha lá uma criança, né, vestidinha de Damian, ele ia ser o Damian, e ia ser a primeira vez que a gente ia ver um Damian live action. Mas então, galera, esse foi então o nosso auge e queda do Damian Wayne. Deixa aqui nos comentários qual que você acha que são os auges e as quedas do Damian Wayne ao longo do tempo então. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.